O colapso da cadeia de suprimentos dos Estados Unidos já começou, e o que está por trás disso não é apenas uma disputa comercial. É uma mudança sísmica no equilíbrio global. Ano passado, as importações dos Estados Unidos vindas da China despencaram 20%. Isso mesmo, 2 em cada 10 contêineres que antes cruzavam o Pacífico simplesmente deixaram de vir. Agora pense, quantos dos objetos à sua volta foram feitos, ou ao menos passaram, pela China? Seu celular, a televisão, as baterias do carro elétrico, talvez até os remédios no seu armário. Essa queda brutal nas importações é mais do que um número. É o sintoma visível de um império logístico à beira do colapso. A realidade é crua. A espinha dorsal da economia americana está sendo desmontada, peça por peça, container por container. E quem está por trás disso é uma potência que, até agora, era o maior fornecedor dos Estados Unidos, a China. Mas por quê? Durante décadas, os Estados Unidos surfaram em uma lógica simples e confortável. A China produzia barato, em grande escala e com eficiência. E os americanos consumiam. Essa equação abasteceu supermercados, lojas de departamento, fábricas e até startups do Vale do Silício. Enquanto Washington lutava guerras no Oriente Médio e imprimia dinheiro, Pequim construía portos, ferrovias, refinarias e uma capacidade industrial sem precedentes. Mas agora, a China está recuando. De propósito. Primeiro, desacelerou as exportações. Depois, veio o golpe silencioso. A venda em massa dos títulos da dívida pública americana. Os Treasury Bonds sempre foram o símbolo máximo da confiança no governo dos Estados Unidos. Por décadas, a China foi a maior detentora desses papéis. Mas agora, ela está se desfazendo deles, discretamente, sistematicamente, e isso tem implicações devastadoras. Porque esses títulos não são apenas papéis com números. Eles financiam tudo, desde salários de servidores até estradas, hospitais, programas sociais e guerras. Se a China, que sempre comprou em volume, sai da jogada, os Estados Unidos precisam buscar dinheiro em outros lugares. Como? Aumentando os juros, emitindo mais dívidas, cortando gastos. Resultado? Inflação, desemprego, instabilidade. A resposta pode estar na estratégia de longo prazo. Pequim percebeu que a dependência dos Estados Unidos é uma via de mão dupla e decidiu quebrar essa simetria. Ao reduzir exportações estratégicas e investimentos, a China está forçando os Estados Unidos a encarar um fato incômodo. Eles não têm plano B. Basta olhar os setores mais vulneráveis. Tecnologia. Mais de 70% dos eletrônicos vendidos nos Estados Unidos vêm da China. Automóveis, baterias de lítio, semicondutores, sensores, tudo depende de fornecedores chineses. Energias renováveis, 90% das terras raras, essenciais para painéis solares e turbinas eólicas, são controladas por Pequim. Muitos acreditavam que, se necessário, os Estados Unidos poderiam simplesmente produzir em casa. Mas essa ilusão cai por terra diante de uma realidade brutal. O custo de fabricação em solo americano é até 4 vezes maior que na China. Reabrir fábricas, requalificar trabalhadores, reconstituir redes logísticas, tudo isso levaria anos. Um estudo recente do Peterson Institute estimou que, se essa ruptura comercial continuar, cada família americana poderá gastar até $22 mil a mais por ano com custos de vida. Isso não é apenas um ajuste, é uma reinvenção forçada do estilo de vida americano, e o mais assustador, ela está acontecendo sem que o cidadão comum tenha percebido. Empresários, investidores e consumidores estão começando a perceber que os dias de abundância previsível e consumo ilimitado podem ter ficado para trás. O sistema que os Estados Unidos construíram, baseado em terceirização, just-in-time e globalização, está se esfarelando. Enquanto isso, outras potências observam: o Brasil, a Índia, o Vietnã, a Indonésia. Todos se posicionam para ocupar o vácuo deixado pela China. Mas nenhum deles tem, ao menos por enquanto, a escala, a estabilidade ou a capacidade logística necessária para substituir o gigante asiático. Os Estados Unidos estão correndo contra o tempo, mas tempo é exatamente o que eles não têm. Cada dia sem resposta, cada mês sem reestruturação, cada ano sem independência produtiva, aprofunda a ferida. O que estamos testemunhando pode ser o maior desafio econômico da história moderna americana. Imagine acordar amanhã e descobrir que seu carro elétrico não pode mais ser consertado, porque uma peça essencial, feita do outro lado do mundo, não está mais disponível. Imagine que sua conta de luz dobra porque as turbinas eólicas e painéis solares não podem ser fabricados por falta de um único elemento químico. Imagine que o próximo smartphone que você tanto esperava não chega. Ou chega pela metade do preço, só que com a metade das funções. A guerra fria comercial entre Estados Unidos e China agora tem um novo campo de batalha: exportações estratégicas. Mas aqui está o detalhe que ninguém está dizendo.
Essas exportações não são apenas mercadorias. Elas são o sangue que corre nas veias da economia moderna. E a China, neste momento, está apertando o torniquete. Não há tanques nas ruas, nem aviões sobrevoando territórios inimigos. Mas há algo muito mais eficaz e silencioso acontecendo: restrições seletivas à exportação de materiais críticos. É como se os Estados Unidos estivessem tentando correr uma maratona com os pulmões da China. E Pequim começa a controlar o oxigênio. Vamos dar um exemplo simples. Você provavelmente tem um notebook, um celular ou um videogame em casa. Todos eles funcionam com chips semicondutores, pequenos, invisíveis, mas absolutamente essenciais. Agora, imagine que a China decide restringir a exportação de galho e germânio, dois metais raros cruciais para fabricar esses chips. Foi exatamente isso que ela começou a fazer em 2023. Esses elementos não estão disponíveis em qualquer lugar. O processo para minerá-los, refiná-los e torná-los utilizáveis é altamente complexo, caro e, até hoje, majoritariamente feito pela China. Fábricas nos Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul começaram a sinalizar atrasos. O consumidor sentirá esse impacto de forma direta. Preços mais altos nos eletrônicos, estoques limitados, menor inovação, porque sem os chips certos não há avanço tecnológico. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm tentado impulsionar a transição para veículos elétricos. Mas há um detalhe que muda tudo: as baterias. Essas baterias de lítio, o coração dos EVs, dependem de materiais como cobalto, níquel, grafite e terras raras. Quem controla a maior parte da produção e refino global desses insumos? A China. E aqui vem um fato que parece saído de um romance de espionagem econômica. Mesmo quando o minério é extraído em países como a República Democrática do Congo ou a Indonésia, ele ainda precisa ser enviado para a China para ser processado. Sem a China, a cadeia energética dos veículos elétricos dos Estados Unidos simplesmente colapsa. O planeta precisa migrar para fontes renováveis, e os Estados Unidos têm metas ambiciosas. Mas há um detalhe que os estrategistas de Washington conhecem bem. Sem a China, a transição energética fica quase impossível. Painéis solares, turbinas eólicas, baterias de armazenamento, todos esses sistemas dependem de 17 elementos químicos chamados terras raras. Adivinha quem domina 90% do refino mundial dessas substâncias? Sim, a China. Um dos mais cruciais é o neodímio, usado para criar os ímãs poderosos que movem turbinas e motores elétricos. Se Pequim disser basta, o que acontece? Projetos solares paralisam. Empresas de energia renovável vão à falência. Os Estados Unidos recuam na corrida verde e perdem espaço para a Europa, a Índia e a própria China. Criar uma cadeia de produção nacional para refinar terras raras pode levar até 15 anos. Instalar infraestrutura, garantir licença ambiental, treinar mão de obra especializada, tudo isso é demorado, caro e politicamente sensível. E a crise já chegou. A Casa Branca anunciou bilhões em incentivos para criar cadeias alternativas em países aliados. Mas mesmo na melhor das hipóteses, isso só trará resultados reais na próxima década. Talvez você ainda não tenha sentido no bolso, mas o alerta já começou. A Apple adiou o lançamento de novos modelos de iPhone por dificuldades em conseguir certos componentes. Montadoras americanas, como Ford e GM, suspenderam temporariamente linhas de produção. E mais de 80 empresas relataram em 2024 dificuldades logísticas ligadas diretamente à contenção chinesa. E agora imagine o impacto disso numa cidade pequena do interior dos Estados Unidos, onde a principal fábrica depende de peças chinesas. Essa fábrica fecha, a cidade adoece, empregos somem, a crise vira pessoal. A China não está fechando a torneira por completo. Ela está fazendo algo muito mais inteligente e perigoso: restrições seletivas. Ela libera o que interessa, segura o que é crítico, e assim mantém os Estados Unidos em estado constante de incerteza. É um jogo de xadrez, e enquanto os Estados Unidos jogam com força bruta, a China move peças com precisão cirúrgica. Mesmo sem perceber, você faz parte desse tabuleiro. A forma como você consome, as marcas que você confia, os produtos que você deseja, tudo isso depende de cadeias invisíveis que estão se rompendo diante dos seus olhos. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Os Estados Unidos não estão perdendo uma guerra comercial. Estão perdendo a capacidade de funcionar como sempre funcionaram. Por décadas, o dólar americano foi muito mais do que uma moeda. Ele foi um símbolo, um escudo, um império. Quando um país precisava comprar petróleo, armas, comida ou tecnologia, ele usava dólares. Quando governos queriam proteger suas reservas, adivinha? Compravam dólares. O dólar era o sangue que irrigava a economia global.
Mas agora, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, esse sangue está deixando de circular. Em 1999, o dólar representava 71% de todas as reservas cambiais dos bancos centrais no mundo. Hoje, ele mal chega a 58%. E a queda não para. Pode parecer pouco, uma diferença de 13 pontos. Mas no universo das finanças globais, isso equivale a trilhões de dólares sendo drenados do sistema americano. A resposta é desconcertante, porque não é apenas uma moeda que está crescendo. É um movimento. É uma ruptura. China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul. 5 países, uma aliança. Mas o que parecia apenas um bloco econômico agora se transforma numa força geopolítica com uma missão clara: romper a dependência do dólar. Em 2023, os BRICS anunciaram um plano ousado: criar mecanismos de comércio bilateral usando suas próprias moedas. China e Rússia já fazem isso. Índia e Irã começaram. Brasil, com o aval do próprio Banco Central, está testando transações comerciais com a China em yuan. Menos demanda por dólares, menos influência americana, mais autonomia para os rivais. Essa é a pergunta que Wall Street não quer fazer, e o governo dos Estados Unidos teme responder. A resposta começa com um paradoxo. A própria força do dólar se tornou sua maior fraqueza. Desde 2020, os Estados Unidos imprimiram trilhões em estímulos. A pandemia justificou. A guerra na Ucrânia também. Mas o mundo começou a questionar: se o Fed pode criar dinheiro do nada, esse dinheiro realmente vale alguma coisa? E mais, os Estados Unidos passaram a usar o dólar como arma. Quando impuseram sanções à Rússia, congelaram reservas em dólar de Moscou. O recado foi claro: se você desafiar Washington, pode perder tudo, mesmo que suas reservas estejam seguras no sistema financeiro americano. Com isso, países ao redor do mundo começaram a correr para longe do dólar. Essa é a lógica que hoje motiva países do Oriente Médio, da Ásia e até da África a buscar alternativas. A Arábia Saudita, tradicional aliada dos Estados Unidos, está estudando vender petróleo para a China em yuan. A Índia firmou acordo com os Emirados Árabes Unidos para liquidar transações em rúpias. O Egito está diversificando suas reservas com ouro, euro e yuan. E você pode pensar: mas o dólar ainda é forte, não é? Claro, mas a questão é por quanto tempo? Enquanto os Estados Unidos debatem inflação e juros, a China está construindo uma alternativa sistêmica. Criou o CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, seu próprio sistema de pagamentos internacionais, independente do SWIFT, controlado pelos Estados Unidos. Estimulou bancos centrais a manterem reservas em yuan. Estabeleceu linhas de swap cambial com dezenas de países, permitindo trocas diretas de moeda sem passar pelo dólar. Hoje, mais de 25% do comércio da China com o exterior já é feito sem dólar. E esse número está crescendo, rápido demais para o gosto de Washington. Talvez você nunca tenha comprado algo em yuan, ou feito uma transferência em rúpia indiana, mas tudo isso afeta o seu dia a dia, porque o dólar forte mantém os produtos importados baratos, mantém o crédito fluindo, mantém a gasolina, os alimentos e os eletrônicos acessíveis. Se o dólar perde valor internacional, as importações ficam mais caras, a inflação sobe, os juros aumentam para conter o descontrole. Você se lembra da última vez que a gasolina disparou? Ou do preço dos alimentos subindo mês após mês? A culpa não é só da guerra ou da pandemia, é também do enfraquecimento do dólar. Empresas estão começando a recalcular riscos, investidores estão diversificando e governos estão se protegendo. Enquanto isso, o cidadão comum ainda acredita que o dólar será sempre forte. Mas a história já mostrou: nenhuma moeda reina para sempre. O dólar está perdendo espaço. E quando a base financeira dos Estados Unidos começa a ruir, o império inteiro treme. Se você sentiu o impacto dessas revelações, não fique de fora do que vem por aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você não assiste notícias, você entende o mundo. Você consegue imaginar o que acontece quando os aliados de longa data se voltam uns contra os outros? Não é preciso guerra, nem tanques nas ruas, basta um decreto, uma assinatura, e de repente o mundo entra em rota de colisão. Foi isso que aconteceu quando Donald Trump decidiu atacar, não os inimigos dos Estados Unidos, mas seus maiores parceiros comerciais, Europa e Canadá. O que deveria ser um pacto de confiança virou um campo minado de acusações, tarifas, retaliações e ameaças econômicas. E o mundo está assistindo, estarrecido, enquanto o Ocidente racha por dentro. Em 2018, Trump anunciou de forma abrupta a imposição de tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, atingindo não apenas China e Rússia, mas também União Europeia e Canadá. A justificativa? Segurança nacional. Mas a Europa, parceira de defesa dos Estados Unidos há mais de 70 anos, não engoliu essa desculpa.
Nem o Canadá, país vizinho, membro do NAFTA, fornecedor estratégico de metais e um dos maiores aliados históricos dos americanos. O que parecia uma estratégia contra rivais virou uma guerra contra os amigos. A reação foi rápida e brutal. A União Europeia anunciou tarifas retaliatórias de 28 bilhões de dólares sobre produtos americanos. Mas não qualquer produto. Jeans Levi's, whisky Jack Daniels, motos Harley Davidson, milho e carne de estados republicanos. Foi um ataque calculado, pensado para pressionar politicamente a base eleitoral de Trump. Enquanto isso, o Canadá, aquele país pacífico, conhecido pela diplomacia e pela moderação, respondeu com 29,8 bilhões de dólares em tarifas sobre produtos americanos. Empresas americanas entraram em pânico. Agricultores do meio oeste, tradicionalmente republicanos, viram mercados inteiros evaporarem. A indústria automobilística perdeu competitividade diante do aumento no custo de insumos. Empresas de alimentos, bebidas, têxteis e equipamentos industriais relataram perdas bilionárias em exportações. O preço de veículos subiu. Bens de consumo ficaram mais caros. Pequenos negócios que dependiam de peças e matéria-prima importadas começaram a fechar. Enquanto isso, Trump dizia que as tarifas iriam fortalecer a América. Mas, na prática, o mundo começou a se reorganizar sem os Estados Unidos. A resposta europeia foi estratégica. Em vez de apenas retaliar, a União Europeia acelerou acordos bilaterais com outros países. Fechou parcerias com o Japão, com o Mercosul, ainda em negociação, com o Vietnã, com o Canadá. Isso mesmo, com o próprio Canadá, que também foi alvo das tarifas de Trump. Esse movimento não é casual, é uma declaração geopolítica. Se os Estados Unidos não querem mais liderar, nós criaremos nossos próprios caminhos. E o Canadá não perdeu tempo. Acordos com a União Europeia foram fortalecidos, especialmente para a exportação de energia, grãos, carnes e tecnologia verde. Empresas canadenses que antes olhavam apenas para o sul, agora se voltam para o Atlântico e o Pacífico. O mundo está mudando, e os Estados Unidos podem estar ficando para trás. Trump, ao invés de negociar, ele dobrou a aposta. Reforçou o discurso de que a América está sendo explorada. Acusou o bloco europeu de manter práticas comerciais desleais. E iniciou ataques diretos às políticas digitais da Europa, como o imposto sobre serviços de empresas como Apple, Google e Meta. E aqui surge outro conflito, porque a Europa, além de responder economicamente, também começou a questionar a liderança política americana. Durante décadas, o Canadá foi visto como o irmão mais sensato dos Estados Unidos, com relações comerciais integradas, infraestrutura compartilhada e uma interdependência econômica quase inquebrável. Mas as tarifas de Trump provocaram uma mudança cultural, a percepção da vulnerabilidade. E o Canadá começou a reagir. Investiu bilhões em projetos internos para reduzir a dependência dos Estados Unidos. Expandiu exportações para a Europa e Ásia. Firmou parcerias em defesa, tecnologia e energia com países como Alemanha, Suécia, França e Japão. Enquanto isso, na Europa, líderes como Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen passaram a falar abertamente em autonomia estratégica. O que isso significa? Construir cadeias de suprimentos próprias, desenvolver tecnologia sem depender de empresas americanas, criar um sistema de defesa independente da OTAN e, por extensão, dos Estados Unidos. Um novo discurso nasceu. Precisamos nos proteger, inclusive de nossos aliados. E assim, a Aliança Transatlântica, que resistiu a guerras, atentados, crises econômicas e pandemias, começou a rachar de dentro para fora. Trump comemorava, dizendo que as tarifas estavam fazendo a América grande de novo. Mas os números contavam outra história. Déficits comerciais aumentaram. O investimento estrangeiro direto nos Estados Unidos caiu. A influência diplomática americana encolheu. Empresas americanas começaram a ser substituídas por europeias, chinesas e canadenses em contratos globais. A superpotência que uma vez comandava o tabuleiro, agora assiste às peças se moverem sem seu controle. E o mais impressionante é que esse processo não acabou com o fim do mandato de Trump. Mesmo com a chegada de Biden, as tarifas não foram totalmente revertidas. A desconfiança permanece. O que leva um país a romper um acordo militar bilionário com a maior potência do mundo? Não é apenas uma mudança de governo, nem só uma questão de dinheiro. É o reflexo de algo muito maior, uma perda de confiança. Em janeiro de 2023, o Canadá surpreendeu o mundo ao anunciar o cancelamento do contrato de 19 bilhões de dólares com a Lockheed Martin para a compra de 88 caças F-35. Poucos dias depois, Portugal fez o mesmo. 2 países, 2 alianças sólidas com os Estados Unidos. 2 cancelamentos. Uma mensagem clara. O Ocidente está mudando. E talvez a era de submissão incondicional aos interesses dos Estados Unidos tenha ficado no passado. Porque o F-35 não é apenas um avião,
É o projeto de defesa mais caro da história, estimado em mais de 1,7 trilhão de dólares ao longo de sua vida útil. Criado para ser o pilar aéreo da OTAN no século XXI, ele prometia modernizar as frotas de caças, integrar sistemas de inteligência e manter os aliados dos Estados Unidos sob o mesmo guarda-chuva estratégico. Em 2023, o governo de Justin Trudeau assinou com entusiasmo o contrato de aquisição dos F-35. Era o ápice da cooperação militar entre Estados Unidos e Canadá. Mas tudo começou a desandar. O aumento das tarifas impostas por Trump, as críticas à política energética canadense, a recusa dos Estados Unidos em apoiar medidas ambientais multilaterais e, por fim, a sensação de estar dependente demais de um país instável. Então veio o estopim. Durante a revisão estratégica de defesa nacional, o Canadá identificou um risco inédito: a imprevisibilidade dos Estados Unidos. Não era apenas sobre preço ou tecnologia, era sobre soberania. Como confiar num aliado que pode, a qualquer momento, usar acordos comerciais, diplomáticos e até militares como armas de chantagem? A resposta foi o cancelamento. Se o caso do Canadá já era simbólico, o de Portugal foi um choque. Membro da OTAN, sede de bases militares estratégicas, forte presença diplomática nos fóruns europeus e transatlânticos, e ainda assim rejeitou o F-35. Em uma declaração direta e firme, o ministro da Defesa português, Nuno Melo, afirmou: "A instabilidade na política externa dos Estados Unidos nos obriga a repensar nossa dependência militar." Foi um terremoto silencioso. Portugal, um dos países historicamente mais alinhados aos Estados Unidos, agora busca alternativas europeias. 2 cancelamentos, uma tendência. Estamos diante de algo maior do que contratos quebrados. Estamos diante do início da desconstrução de uma arquitetura militar global criada pelos Estados Unidos. E aqui vai um dado para te fazer refletir. Desde 2020, os investimentos em defesa dos países europeus aumentaram mais de 30%, atingindo cerca de 326 bilhões de euros em 2024. Só que, e aqui está o ponto crucial, a maior parte desse investimento não está indo para produtos americanos. Está indo para programas nacionais e conjuntos dentro da Europa. E isso muda tudo. Com o F-35 fora da mesa, surge uma alternativa inesperada, mais poderosa. O caça sueco Saab JAS 39 Gripen. Sabe o que torna o Gripen tão atraente? Custo menor, cerca de metade do preço de um F-35. Autonomia tecnológica. Pode ser fabricado localmente. Flexibilidade política. Não vem atrelado a exigências políticas da Casa Branca. E a Suécia fez algo ousado. Ofereceu ao Canadá a produção local do Gripen, com transferência de tecnologia, geração de empregos e fortalecimento da indústria nacional. Uma proposta que transforma o Canadá de consumidor em coprodutor. O Canadá não está apenas comprando outro avião, ele está construindo um novo sistema. Empresas como General Dynamics Land Systems, CAE Inc. e Magellan Aerospace estão recebendo investimentos massivos para expandir capacidade produtiva. A defesa canadense, antes modesta, agora movimenta mais de 10 bilhões de dólares canadenses por ano e gera mais de 64 mil empregos diretos. E mais, estão nascendo parcerias estratégicas com países como Alemanha, Suécia, Noruega, França e Finlândia. O recado é claro: o Canadá não será mais um satélite militar dos Estados Unidos. Enquanto isso, a União Europeia aprova o programa REAR Europe, com previsão de levantar até 800 bilhões de euros para garantir a autonomia estratégica da defesa europeia. Sabe o que isso significa? Novos caças desenvolvidos por França e Alemanha. Expansão da Airbus Defence. Sistemas de mísseis próprios, satélites de comunicação independentes e, talvez o mais importante, o fim da dependência total da OTAN. Estamos entrando em uma nova era, uma era de multipolaridade militar. O Ocidente não é mais um bloco homogêneo. É uma colcha de retalhos de interesses, desconfianças e estratégias divergentes. A aliança inquebrável entre Estados Unidos, Canadá e Europa já não existe. Ela foi trocada por alianças táticas, pragmáticas e cada vez mais locais. O F-35 representava a ideia de um Ocidente unificado, liderado pelos Estados Unidos. O Gripen representa a ideia de um Ocidente autônomo, fragmentado, capaz de dizer: alguns limites não se ultrapassam. Não importa o quanto você insista, não importa o quanto você pague, e muito menos o quanto você intimide. Em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou uma proposta que, à primeira vista, parecia um devaneio: comprar a Groenlândia. Simulation. Comprar. Como se estivesse comprando um prédio, uma ilha no Caribe ou uma rede de hotéis. Mas a Groenlândia não é um terreno baldio no catálogo de imóveis globais.
É um território autônomo, culturalmente enraizado e politicamente vinculado à Dinamarca. A resposta foi um sonoro, coletivo e furioso não. E o mais interessante? Esse não veio apenas dos políticos. Veio do povo, das ruas, das praças, das vozes que raramente se fazem ouvir nas disputas entre potências globais. No dia 2 de março, centenas de cidadãos se reuniram em frente ao consulado americano em Nuuk, capital da Groenlândia. Cartazes em mãos, bandeiras içadas, palavras duras no megafone. A nossa terra não está à venda. Groenlândia é Groenlândia, não América. A Groenlândia é uma terra moldada por extremos. Gelo, solidão, isolamento, sobrevivência. E, ao mesmo tempo, rica em cultura inuit, em tradição, em orgulho. Mesmo sob a administração dinamarquesa, ela desenvolveu uma identidade própria, ferozmente preservada. E naquele momento, diante da ideia de ser comprada como se fosse um ativo qualquer, essa identidade gritou. Para muitos analistas, a proposta parecia absurda. Mas quando olhamos de perto, o motivo se revela mais estratégico do que emocional. A Groenlândia é um dos pontos geopolíticos mais valiosos do século XXI, rica em minérios estratégicos, como urânio, terras raras e petróleo. Localizada em posição privilegiada para rotas comerciais do Ártico, que estão se abrindo com o derretimento do gelo polar. Próxima à base americana de Thule, uma peça vital no sistema de defesa antimísseis e radares dos Estados Unidos. A proposta de Trump foi, na prática, um movimento desesperado para não perder espaço. Os Estados Unidos, historicamente acostumados a impor sua presença econômica e militar, estão percebendo uma nova realidade. Nem tudo pode ser comprado. Nem todos querem ser salvos. Nem todos querem ser americanos. Esse não foi apenas territorial. Foi cultural. Foi simbólico. Foi um grito de independência num mundo cada vez mais cansado da dominação disfarçada de parceria. Se a Groenlândia gritou, o Canadá respondeu com frieza cirúrgica. A ideia de anexar o Canadá aos Estados Unidos não é nova. Ela vem desde o século XIX, ressurgindo em momentos de crise ou populismo extremo. Mas sob a retórica de Trump, ela voltou com força. Sugestões veladas, comentários sobre unificar o Norte, críticas à política canadense de imigração, saúde pública e comércio. E então veio a resposta. Doug Ford, premier de Ontário, foi direto ao ponto. O Canadá não está à venda, nem agora, nem nunca. Simples, frio, inequívoco. Aqui vem a parte mais fascinante. O Canadá é, provavelmente, o país mais entrelaçado aos Estados Unidos no mundo ocidental. Mais de 793 bilhões de dólares em comércio anual. Fronteira terrestre mais extensa do planeta. Cooperação em defesa, inteligência, energia e cultura. Língua compartilhada. Mídia compartilhada. Negócios compartilhados. Mas, mesmo com tudo isso, 89% dos canadenses rejeitam a ideia de fusão com os Estados Unidos, segundo pesquisa do Angus Reid Institute. Por quê? Porque o Canadá é diferente. Sistema público de saúde universal. Controle de armas rigoroso. Políticas de imigração humanitárias. Uma cultura que valoriza equilíbrio, moderação e diversidade. E mais, uma repulsa crescente à cultura do confronto, da polarização e da militarização que marca a política americana recente. Quanto mais próximos, mais diferentes parecem. Enquanto os Estados Unidos lutam com crises de identidade, violência, desigualdade e desconfiança institucional, o Canadá, apesar de seus problemas, projeta estabilidade. E para muitos canadenses, ser anexado aos Estados Unidos é como abrir a porta para o caos. Por isso, o não canadense não foi apenas político, foi existencial, porque o caso da Groenlândia foi tratado como piada pela mídia americana. E o silêncio diante da firmeza canadense mostrou que, talvez, a estratégia de expansão tenha falhado pela raiz. O mundo já não vê os Estados Unidos como a única esperança, nem como o único líder, nem como o único modelo. Esse é o ponto de virada. Se Groenlândia e Canadá, dois países profundamente conectados ao Ocidente, rejeitam a dominação americana, quantos outros seguirão o mesmo caminho? A União Europeia já começa a traçar seu próprio curso. A América Latina busca blocos regionais independentes. A Ásia aposta na multipolaridade com China, Índia e Rússia. E a África está fazendo negócios sem a intermediação americana. Estamos assistindo ao nascimento de um novo mundo. Um mundo que diz: obrigado, América. Mas agora queremos fazer do nosso jeito. E se o império mais poderoso do planeta já tivesse perdido sua liderança? E só ele não tivesse percebido? Durante muito tempo, bastava um gesto dos Estados Unidos para que o mundo inteiro se adequasse. Um embargo aqui, uma assinatura ali, uma ameaça velada no meio de uma coletiva de imprensa. Era assim que o jogo se jogava. E todos sabiam as regras, mas, como você viu ao longo desta série, algo se rompeu.
Não com explosões, não com confrontos diretos, mas com algo ainda mais letal: o esvaziamento do poder de influência. Os Estados Unidos não foram derrubados, foram deixados para trás. Tudo começou onde quase ninguém esperava: na prateleira do supermercado. Produtos sumindo, preços subindo, peças atrasadas, estoques em colapso. A explicação oficial? Pandemia, guerra, escassez. A verdade? A cadeia de suprimentos americana estava se desfazendo. E o principal fornecedor, a China, já não queria mais sustentar um império que não soube equilibrar parceria com arrogância. Depois veio o golpe mais silencioso: o financeiro. O dólar começou a ser evitado. Não por colapso, mas por escolha. Países inteiros buscaram formas de escapar do sistema dolarizado. Trocaram entre si. Criaram moedas digitais. Negociaram em rúpia, yuan, real. Era o começo do que antes parecia impossível: um mundo que deixava de pedir permissão para existir fora da influência americana. Impunham tarifas a aliados. Rompiam acordos que eles mesmos haviam criado. Ignoravam instituições internacionais que não seguiam sua cartilha. E a resposta não veio com confrontos armados, veio com decisões frias e cirúrgicas. O Canadá recusou caças F-35. A Groenlândia rejeitou ser comprada. A Europa buscou autonomia militar. O Sul global formou seus próprios blocos. A influência americana passou a ser contornada, não enfrentada. E isso, para qualquer império, é o começo do fim. Não é perder uma guerra. Não é ser invadido. É quando os outros param de te consultar. É quando você se torna irrelevante para decisões globais. E é isso que estamos testemunhando: o esvaziamento da autoridade americana. Não estamos dizendo que os Estados Unidos deixaram de ser poderosos, mas estão se tornando impotentes diante da nova lógica global. Estamos em um mundo sem centro, um planeta que já não orbita em torno de uma única força. E isso é libertador, mas também assustador, porque quando não há comando único, há conflito, disputa, negociação permanente. Mas pela primeira vez em um século, as nações estão dizendo: não precisamos mais seguir a bússola de Washington. E essa frase muda tudo. Não estamos diante do colapso dos Estados Unidos como país, mas sim do colapso de uma ideia: a de que os Estados Unidos eram o destino final de todos os caminhos. Agora, cada país busca sua rota, com mais riscos, mas também com mais voz. Mais caos, talvez, mas quem sabe, mais equilíbrio. Você não é um espectador passivo dessa transformação. Mesmo que esteja longe dos palácios, dos parlamentos ou das bolsas de valores, você vive o impacto de cada decisão feita por essas potências, no seu custo de vida, na instabilidade do seu país, na segurança do seu trabalho, na forma como o mundo se apresenta diante de você. Por isso, entender essa mudança não é um luxo, é uma necessidade. Curta este vídeo se ele te ajudou a enxergar as engrenagens ocultas. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo que respeita a sua inteligência. Comente aqui embaixo qual parte da série mais virou a chave na sua forma de ver o mundo. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e pela sua confiança. Nos vemos no próximo conteúdo. E até lá, nunca se esqueça: o poder só dura enquanto há quem o aceite sem perguntar por quê.